Salve, galerinha do oitavo ano! E aí, como vocês estão nessa reta final de estudos? Espero que estejam preparando bem os estudos para que, ao fim da última prova bimestral, vocês já estejam livres, não precisem de recuperação. Mas, se alguém precisar, que tenha forças e ânimo aí nesse ano atípico para conseguir aí desenvolvendo bem os estudos. Certo, gente? Então, só falta um capítulo para nós encerrarmos todo o conteúdo de matemática. Finalmente chegamos aí no capítulo 16. É um capítulo que vai tratar de gráficos e de algumas medidas de estatística, algumas medidas de tendência central. Como ainda nos resta bastante tempo, nossas aulas gravadas vão ser um pouquinho mais curtas, não é? Dentro de um limite mínimo aceitável aí, para que a gente não dê o capítulo todo numa aula gravada só e vocês fiquem sem ter as outras aulas gravadas. Então, nesse capítulo nós vamos fazer uma parte do capítulo, que não necessariamente é a parte inicial, mas que não precisa dessa parte inicial que vocês verão depois nas aulas ao vivo. Que hoje nós vamos falar de medidas de tendência central. Vocês já devem ter ouvido falar em média aritmética simples, em mediana e em moda. Nós vamos conhecer cada uma delas, nós vamos revisar cada uma delas, fazer alguns exercícios na aula de hoje. Então é isso, vamos para a aula, pessoal. Vamos falar primeiro da média aritmética simples, tá? E o que seria a média aritmética simples? Como o próprio nome diz, é simples, né? Então eu vou pegar todos os valores relativos aos elementos, né, de um conjunto de dados, vou somá-los e depois dividir esses valores aí pelo número total de elementos, tá? Então, ó, primeiro o que é que eu tenho que fazer para a minha média aritmética? Eu vou somar todos os valores que eu tenho do conjunto. Então, vamos supor, eu tenho um conjunto aí de 5 valores. Então, tem esse conjunto aqui, ó, o valor 5, 7, 9, 12 e 10, por exemplo. Não precisa estar em ordem aqui para a média aritmética, os valores não precisam estar em ordem crescentes ou decrescentes. Então, vou pegar esses 5 valores aí. Se eu quero calcular a média simples, então eu vou somar os 5 valores, ou seja, 5 mais 7, mais 9, mais 12, mais 10. Como eu estou somando 5 valores, eu vou dividir pela quantidade de valores, que é 5. E aí eu tenho a minha média aritmética simples. Bem simples, não? Soma e divisão, todo mundo aqui deve saber fazer no oitavo ano. Então, como é que fica? 10 mais 12 dá 22. 22 mais 9 dá 31. 31 mais 7 dá 38. 38 mais 5 dá 43. Então, fica 43 dividido por 5. E aqui, isso daqui vai dar aproximadamente 8. Vamos arredondar aí um valor bem arredondado, bem grosseiramente, né? Então, aproximadamente aí 8. Claro que vai ser um pouquinho maior que 8 esse valor, né? A gente pode até fazer aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, 43 por 5, aí o 4 não dá, né? Tem que ser o 43, 8 vezes 5, 40, sobra 3,30, né? E aí vai ser 6. Então, isso daí dá aproximadamente 8,6, né? Então vamos colocar aí exatamente 8,6 no caso, não aproximadamente. Então, o nosso arredondamento, né, foi um pouco grotesco aí no caso. É só um exemplo, tá, gente? De média aritmética simples. Então, simplesmente isso. Vou somar os valores que eu tenho, dividir pela quantidade de valores. Um exemplo que eu coloquei aí para a gente discutir, a média anual escolar. Vocês sabem que para ter a aprovação, vocês têm que ter no fim do ano letivo uma média igual a 6. Então, como é que a gente faz essa média? Na nossa escola, são 4 bimestres, né? Então, cada bimestre é avaliado de 0 a 10. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Então, cada bimestre é avaliado de 0 a 10. De 0 a 10, de 0 a 10 e de 0 a 10. Para o aluno ser aprovado, ele precisa de uma média, né? A média de aprovação tem que ser maior ou igual que 6. Ou seja, se eu calcular uma média e ela der 6, o aluno está aprovado aí no fim do ano letivo, que é o que eu espero que aconteça com todos vocês aí no fim do ano letivo, todos estejam aí aprovados.
Então vamos fazer uma simulação, por exemplo. Vamos pegar um aluno qualquer, um aluno X. Vamos supor que no primeiro bimestre ele tirou 5 e não passou no primeiro bimestre. Mas nós não sabemos aí, né, o que vai acontecer nos próximos. Vamos supor que no segundo bimestre ele tirou 6. No terceiro bimestre ele tirou 4. Deu uma caída, hein, gente? Mas aí no quarto bimestre ele tirou 8. Aí vem a pergunta, será que esse aluno passou de ano? Será que ele conseguiu passar aí na média anual sem precisar fazer recuperação? É o que nós vamos ver agora, né? Então vamos calcular aqui a média desse aluno. Vou somar os 4 valores e vou dividir por 4, né? Então vou pegar 5 mais 6 mais 4 mais 8 e vou dividir por 4. Então vamos fazer a soma. 5 e 6 dá 11. 11 mais 4 dá 15. 15 mais 8 dá 23. 23 dividido por 4. Vamos fazer aqui a divisão. 23 por 4. Vai ficar 5 vezes 4, 20. Sobra 3,0. Aí aqui dá 7 vezes 4, 28. Sobra 2. E aí nós temos o valor aí de 5,75. Como não foi maior ou igual que 6, o aluno não passou na média anual. Então, ele deveria aí fazer uma recuperação. Então, é isso que nós temos para calcular a média aritmética simples. Pega os valores, soma esses valores, divido aí pela quantidade de valores que eu tenho. Fechou? Então, vamos para a próxima, que é a mediana. Né? Mediana aí se refere a um termo de valor central. Né? Então, a mediana aí seria o elemento central de uma tabela de valores, de um conjunto de valores. E aí eu chamo a atenção aqui, ó, destaque, deve estar, né, esse conjunto de valores aí, que deve estar organizado em ordem crescente ou decrescente. Para que a gente calcule a mediana, nós não podemos ter aí os valores desorganizados de maneira aleatória. Então, eu tenho que organizar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Primeiro passo para a mediana, eu organizo esses valores. Segundo passo, eu procedo aí da seguinte maneira. Ó. Se eu tiver uma quantidade de elementos par, eu vou fazer a média simples, ou seja, a média aritmética simples, dos dois elementos centrais para que eu tire a mediana. No entanto, se a quantidade de elementos for ímpar, a mediana é o elemento central. Né? Porque quando eu tenho valores ímpares, eu vou ter uma parte de um lado, uma outra parte igual do outro e vou ter um valor no meio, né? Para completar essa quantidade de elementos ímpares. É o que nós vamos ver aqui no exemplo, não se preocupem muito nessa situação. Tá? Então, se for par, não tem como, né? Eu vou ter duas partes iguais. Né? Todo número par é dividido por 2, então eu vou ter duas partes iguais de cada lado aí. E aí eu vou pegar esses dois valores que vão estar no meio. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. O exemplo, o conjunto começa aqui, tá, gente? Então é exemplo 1. O 1 não faz parte. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 valores, é um número par, 12. Então eu vou pegar os dois do meio e vou fazer a média. Detalhe, viu, gente? Preste atenção. Colocar em ordem crescente ou decrescente. Então vamos organizar os valores, claro, para saber quem são os dois do meio. Então eu tenho aqui, ó, o 2. O próximo tem o 3? Não. Então o próximo seria o 4. O próximo, o 5. Professor, mas eu tenho 1, 2, 3 valores iguais a 5. Tem que repetir os 3, né? Ordem crescente. Então não cresceu ainda, então os 3 5 já estão aí. O próximo seria o 6, mas não tem. Então o 7. Tenho dois valores 7 também. Deixa eu só riscar que eu já coloquei. 2, 4, 5. O 5 também, o 5 também. Dois valores 7. Então mais um 7 aqui. Aí o próximo é o 8, né, gente? Tá aqui. 8. O próximo é o 9. O próximo é o 10. O próximo em ordem crescente é o 13. E por fim aqui o 15. Então meus valores já estão organizados aí em ordem crescente. Então como eu tenho 12 valores, como é que vai ficar? Né? Eu vou ter 5 para um lado. 1, 2, 3, 4, 5.
vou ter aqui, ó, primeira parte, e vou ter 5 para o outro, né? Pulo 2, os dois valores centrais são esses. E aí eu venho agora, ó, mais 5 valores aqui para esse lado, tá? É isso que quer dizer. Se eu tenho a quantidade par, eu vou pegar exatamente esses dois valores centrais, porque não vai ter um meio, né? Não vai ter um valor no meio, né? Eu vou ter 12 é 6 para um lado, 6 para o outro. Não fica valor no meio para a gente pegar essa mediana. Então, eu vou pegar os dois valores que se concentram no meio e a mediana vai ser a média desses dois valores, que no caso aí vai ser 7, porque coincidiu dos dois valores centrais serem iguais a 7 também. Então, a mediana seria 7 mais 7, a soma dos dois valores centrais dividido por 2. 7 mais 7, 14. 14 dividido por 2 dá 7. Não é novidade nenhuma. Se eu somo dois números iguais dividido por 2, o valor é um dos números, claro. Então é isso, gente. Uma quantidade de valores par, eu vou pegar os dois valores aí centrais. Coloca em ordem crescente ou decrescente. Só vai calcular a mediana se estiver em ordem crescente ou decrescente. Então sempre bato aí nessa tecla. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo 2, começa aqui o conjunto, tá, pessoal? Vamos colocar os valores em ordem crescente. Então tem o número 1, vai vir para cá. Aí depois o número 2. O próximo seria o 3, não tem, então o próximo é o 4. Depois o 5. Aí o 5 novamente. Aí eu tenho outro 5 aqui. Aí depois eu tenho o 6. Aí agora o 7. Depois o 7 novamente. Agora o 9. Aí agora o 10. Depois o 15. E depois o 15 de novo. Quantos valores eu tenho aqui? Deve ser uma quantidade ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, quantidade de valores aí é ímpar. Ou seja, exatamente o número que está no meio vai ser a mediana. Então, 13, eu posso ter dois grupos de 6, 6 de um lado, 6 do outro, e um elemento central, o 13º. Então, vou ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho um grupo. O elemento central é a mediana já. Quer ver só? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a mediana é esse valor aqui, ó. É uma medida aí de tendência central, né? Então, essas medidas de tendência central, eles refletem um valor que vai estar localizado ali mais na parte central da nossa tabela de medidas, né? Então, a mediana desse exemplo é o 6. Não precisa que eu faça nenhuma média aritmética dos valores centrais, porque é uma quantidade de valores ímpar. Então, eu tenho valores ímpar, eu faço aí apenas o valor do meio, o valor central. Com isso, nós fechamos a mediana. Certo, gente? Por fim, né, para a aula de hoje, para o conteúdo, mas nós vamos fazer ainda uma questão. Vamos falar de moda, né? O que é a moda? A moda hoje é usar tênis. Por que a moda hoje é usar tênis? Por exemplo, tá, gente? Porque se é moda, uma grande parcela da população está usando. Nos nossos valores estatísticos aqui, moda se refere à mesma coisa. Se refere ao valor que mais se repete, né? Porque quando a gente fala de moda, não é algo que o pessoal está mais usando, então a quantidade aí de valor aí de usos, uma quantidade de usos grande, né? Referente a outras coisas. Então, basicamente é isso que a moda também vai nos trazer. Então, elemento que mais se repete no conjunto de dados, ou que aparece com a maior frequência. Então, se mais se repete é porque possui a maior frequência, a gente já pode concluir isso. Então é isso, pessoal. Quando eu vou falar de moda, eu vou direto ali, ó, vou procurar os que mais se repetem na minha tabela de valores, né? E aí eu vou ter a moda. Então vamos olhar aqui, ó. Exemplo 1, esse é o meu conjunto. Vamos ver quem mais se repete aqui, ó. O 2 só se repete uma vez. O 4 não tem repetição. Vamos ver o 5. 1, 2, 3, 4 vezes o 5 se repete. Vamos ver o 10. O 10 só tem uma frequência. O 15 também só tem uma. Tem mais um 5 aqui, gente. O 13 só tem uma frequência. O 7 também. O 9 também. O 8 também. E o 18 também.
Então veja, ó, o 5 aparece 1, 2, 3, 4, 5. Então tenho que a minha moda nesse exemplo aqui vai ser simplesmente o número 5, porque ele se repete aí 5 vezes e é o que mais se repete. Então é isso, gente. De dados estatísticos, o que nós temos é isso, né? Média aritmética, né? A mediana e a moda, que é o que nós estamos vendo nessa aula. Vale ressaltar que não só existem essas tendências aí para dados estatísticos, existem outras. Nós vamos ver depois média ponderada, por exemplo, na nossa aula ao vivo. Então, esses três valores aí, esses três dados aí de estatística é o que nós vamos usar, né, para resolver agora um exemplozinho sobre esses três conteúdos, que nós vamos usar os três de uma vez aí, salvo a moda, no caso, na nossa próxima questão. Então, vamos comigo aqui para a nossa questão. Então, pessoal, a questão que nós vamos fazer agora é uma questão contextualizada, que tem um certo contexto, e nós vamos precisar dos conteúdos que nós vimos nesse vídeo. Então, se você ainda está com dúvida ou dificuldade, recomendo que você pause ou volte o vídeo, olhe no livro e tente fazer a questão. Ela está na página 61 aí do livro de vocês. Então, vamos fazer aqui a leitura. No estacionamento de um shopping, o valor a ser pago pela diária sem pernoite é R$12. Os veículos que entrarem no estacionamento, mas saírem em até 20 minutos, têm gratuidade. Veja a tabela com os dados referentes a uma semana de movimento de veículos nesse shopping. Então, cuidado, viu, gente? A quantidade de veículos de gratuidade vai ser importante para os próximos itens que ele pergunta aí. Então, vamos ver. Primeiro, na letra A. Qual é a média diária de veículos nesse estacionamento? Ou seja, leve em consideração quem pagou e quem não pagou, ou seja, quem estacionou. Não é porque os que tiveram gratuidade saíram antes de 20 minutos, em até 20 minutos. É o que acontece, por exemplo, no shopping da nossa cidade. Então vou ver aqui quantos dias da semana nós temos. Deve ser 7, hein? Vamos conferir. 1, segunda, 2, terça, 3, quarta, 4, quinta, 5, sexta-feira, 6, sábado, 7, domingo. 7 dias. Quantidade de veículos na segunda, 150, terça, 132, quarta, 148. E olhando aqui essa coluna, eu vou ter os veículos que eu tenho. Então, se eu tenho 7 dias e tenho a quantidade de veículos que estacionaram no shopping durante esses 7 dias, eu consigo fazer a média. Lembrando que aqui está incluso todos os veículos, inclusive quem teve gratuidade, tá? Então, na segunda-feira foram 150 veículos, mais 12 tiveram a gratuidade. Mas o total de veículos continua aí sendo 150, tá, gente? Então, a minha média aqui, eu vou somar a quantidade de veículos da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Vou pegar essa soma e vou dividir pela minha quantidade de dias. Foram quantos dias? 7 dias. Então, aqui vai dar, continha rápida, 1.422 dividido por 7. Isso vai ser aproximadamente 203,14. Que a gente pode arredondar, não é? Como a gente quer saber a média de veículos, o decimal, não é? Esses 14 centésimos aí não representam um veículo inteiro. A gente pode aproximar, então, aqui a letra A, para aproximadamente 203 veículos. É a média diária, né? Isso quer dizer que pode ser que tenha um dia que tenha mais veículos que 203, mas vai ter dias que vão ter menos veículos aí que 203, e na média dos 7 dias nós temos aí 203 veículos. Ok? Então tá respondida aí a letra A, vamos para a letra B. Qual é a mediana dos veículos que usaram o estacionamento nessa semana? Mediana, ou seja, nós vamos ter que colocar em ordem crescente os valores ou decrescente. Gosto de colocar em ordem crescente. O primeiro é 148. O segundo vai ser 150. Na verdade, o primeiro, gente, é 132. Então, ó, 132, 148, 150. O próximo é 175. O próximo é 216. O próximo é 286. Deixa eu apagar aqui. E o próximo é 315.
Prontinho, gente. Deixa só apagar os traços, que a gente vai usar ainda essa tabela para as outras letras, para os outros itens. Então vamos lá, são 7 valores, eu já contei, nos 7 dias da semana. Então, para a minha mediana, vai ser 3 para um lado, vai ser 3 para o outro, e o que está no meio vai ser a minha mediana, que é esse valor aqui. Então, no caso aqui na letra B, a mediana foi de 175. Simples, não? Mediana é o mais fácil aí de calcular nas nossas questões que envolvem esses 3 fundamentos. Agora aqui na letra C. Qual a média de veículos que obtém gratuidade? Vou usar essa coluna. Também são 7 dias. Só que os valores são diferentes, né, do total de veículos de estacionamento. Então eu vou somar os valores da segunda, 12, da terça, 32, da quarta, 26, da quinta, 18, da sexta, 12, do sábado, 28, do domingo, 32. E aí eu vou pegar esses valores, somei, né? E agora eu vou dividir pelo total de dias, que foram quantos? Acertou quem disse 7. Então, essa soma aqui, vamos colocar mais para cá, a soma total aqui vai dar, vamos colocar a igualdade, essa soma vai dar 160. Dividido por 7, isso dá um valor aproximado de 22,8, né? 160 por 7 dá aproximadamente aí 22,8, quase 23. E essa é a resposta da letra C. A gente pode arredondar aqui, né, para 23 veículos que tiveram gratuidade, aí, a média de 23 veículos por dia que obtiveram aí gratuidade no estacionamento. Então vamos agora para a letra D. E na letra D, ele quer saber qual é o valor médio diário que esse estacionamento fatura. Então, para a gente saber quanto ele fatura, a média diária, nós podemos usar a média de veículos. Só que nós precisamos remover os que possuem gratuidade, os que ganham gratuidade, os que tiveram gratuidade. Porque eles não contam aí para o faturamento, né? É zero aí o faturamento dos veículos que possuem gratuidade. Então vamos fazer aqui uma continha rápida, ó. 150 menos 12, isso dá 138. Então, os que pagaram na segunda-feira, 138 veículos. 132 menos 32 que tiveram gratuidade, 100 veículos pagaram na terça. 148 menos 26, isso dá 122 veículos que pagaram na quarta. Na quinta-feira, foram 175 veículos, tirando 18. Então, 175 menos 18, isso dá 157, né? 157 veículos pagaram na quinta. Na sexta, 216 menos 12 vai dar 204. No sábado, 315 menos 28, isso vai dar 315 menos 28, 7, 3, 8, 287. E 286 menos 32, isso daqui vai dar 254. Esses são a quantidade de veículos que pagaram o estacionamento. Então, se ele quer o valor médio diário, há duas maneiras de se fazer. Eu pego a segunda, 138, multiplico por 12, a terça vou multiplicando por 12, depois eu faço a média do valor arrecadado. Ou vai ser muito mais fácil eu fazer a média de veículos que pagaram, que aí eu vou ter a média de veículos e aí eu multiplico por 12, que aí eu vou ter a média do faturamento, que é bem mais simples. Convenhamos, hein, pessoal? Então, vou pegar aqui, ó, 138, somar com 100, somar com 122, somar com 157, somar com 204, somar com 287, vamos puxar um pouco mais, vou somar com 254. Só conferir se eu tenho aqui os 7 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, somo os 7, divido por quanto? Divido por 7.
e aí eu vou ter o valor dessa média, que nós vamos calcular agora de uma maneira mais rápida. Aí, né? A soma aqui em cima vai dar 1.262. Divido por 7, vai me dar um valor aí de aproximadamente 180,29. Então essa é a média diária de carros no estacionamento. Como eu quero saber a média de faturamento, então vou pegar aqui, ó, os 180,29 e vou multiplicar pelo valor do estacionamento que está aqui, ó, 12. Então 180,29 vezes 12 vai me dar aí uma média de R$ 2.163,48 por dia, o que o shopping arrecada aí com o estacionamento, o faturamento dele com o estacionamento. Então, bem mais simples eu primeiro fazer a média de carros, porque eu vou ter um valor mais baixo, e depois eu multiplicar pelo valor que é cada carro, porque eu já vou ter a média da semana. Então, é bem mais simples do que eu fazer a média, o valor de cada dia, e depois fazer a média desses valores, e eu sei valores maiores. Então, qualquer coisa, gente, dá pausa, tenta fazer, volta para ver como foi feito, tenta fazer também, tá? E aí estuda bem, repassa esse conteúdo, tem outras questões já no livro para praticar. Então por hoje é só, ficamos aí para a próxima aula, até a próxima, tchau, tchau.